Olá, nesse vídeo irei demonstrar no Financeiro Geral e Cadastro Financeiro nível Professional endosso e desendosso de cheques, que seria dentro do sistema. Bom, há muito tempo foi utilizado bastante cheques, né? As empresas recebiam cheque, tanto varejo, indústria, usava-se bastante cheques, tá? E o processo ainda existe até hoje ainda, entendeu? Tem alguns outros estados que usam ainda o recebimento de pagamentos com cheques. Bom, aí temos esse processo de pagar uma duplicata, certo? Endossando com um cheque de terceiro, tá? Então isso é nada mais é que você ter um cheque de terceiro que você recebeu em pagamento e você, ao invés de depositar ele, você pega e endossa ele, certo? Fazendo o endosso dele para pagar aquela duplicata, certo? E manda para o banco. Aí o banco vai quitar a duplicata com aquele cheque de terceiro. Aí depois, no caso, o cheque foi devolvido, é debitado na sua conta e segue o ritmo normal, entendeu? Certo? Então, seguindo aqui também, tá? A gente pode ver que tem um pouquinho da história aí que é o endosso e desendosso, mas tranquilo, vocês têm acompanhado, né? E, e esse processo também no sistema hoje ele tem dois procedimentos, certo? De endosso de cheques, né? Tem o endosso manual sem reserva e o endosso eh, manual com reserva. E também temos o endosso automático, tá? Então, nós vamos ver agora primeiro eh, o endosso sem reserva, ok? Mas com reserva, qual que é a diferença entre eles? Bom, com reserva, basicamente que a reserva é, já tem, você reserva algumas duplicatas para fazer aquele pagamento, entendeu? Reserva elas, certo? E na hora de você fazer o endosso com reserva, você vai digitar a tua reserva das duplicatas e vai trazer elas ali para você fazer a tua reserva ali e colocar os cheques para seguir o processo. Tá? E a automática a gente vai ver nos outros vídeos aí sequente. Mas agora, neste momento, como temos lá o endosso manual sem reserva e com reserva, primeiramente estaremos vendo a seguir, né? Apresentaremos o processo de endosso manual sem reserva no sistema TOTOS Moda. Para realizar o processo então, de endosso manual sem reserva, nós vamos aqui no menu TOTOS Moda, certo? Vamos até lá o financeiro, está em ordem alfabética aqui, tá? Decide mais, né? Aqui ó, financeiro. Contas a pagar, no processo de endosso, certo? É que nós vamos ter aqui no FCP FP006 o endosso de cheque para pagamento de fornecedor. Lembrando que as duplicatas, elas têm que estar conferidas aqui no processo aqui, ó, tá? De conferência, então a hora que a gente vai aqui no endosso, ela já tem que estar como conferida, tá? Então aqui só vai aparecer aqui no FCP FP006 as duplicatas que foram liberadas para pagamento. Tanto que a gente pode ver também aqui, ó, tem reservado em ambos, mas nesse caso a gente não está fazendo o endosso com reserva. A gente vai fazer o endosso manual sem a reserva, tá? Ok? Então, assim, eu posso escolher um fornecedor específico ou posso deixar trazendo o filtro aqui do duplicata que tem um asterisco que é obrigatório. É, as duplicatas dos fornecedores que foram liberados para pagamento no vencimento, exemplo, nós estamos no dia 13 do 8, que é hoje, certo? Nós vamos colocar aqui vencimento dia 13 do 8, que foi liberado para pagar hoje, dia 13 do 8, tá? Vamos aqui confirmar. E então a gente vai deixar aqui, ó, reserva e endosso manual, tá? Tem o automático, mas a gente vai fazer o manual, tá? Não queremos duplicar de endosso e também não queremos usar adiantamento, só fazer o endosso de cheques mesmo para pagamento de duplicata manual, ok? Então ela tem que estar como conferida, que é liberado para pagamento, certo? Só que dá um tab do teclado, é o tab do teclado, tá, gente? Não tem o F4 aqui não. Então já apareceu as duplicatas conferidas, tá? São essas daqui. Se a gente marcasse todas, olha, ele dá o total de 16.500. Posso vir aqui e desmarcar. Como a gente está fazendo manual, a gente pode estar mexendo ali. Bom, aí agora quais os cheques que a gente vai querer endossar? A gente vai aqui no filtro de cheque, que é obrigatório, você viu que tem um asterisco, certo? Então eu também vou querer todos os cheques que foram recebidos, que estão separados ali em carteira, que vence hoje também, né? Dia 3 do 8, que eu vou, como eu não vou depositar eles no banco, eu vou usar para endossar para mandar para o banco para pagar duplicado. São cheques de terceiro. Então, em vez de depositar na minha conta corrente, esses cheques de terceiro, eu vou pegar e endossar eles para pagar duplicata, certo?
Então, vou colocar aqui todos os cheques que vencem do dia 13/8 também, que está ali em carteira, que foram recebidos lá pelos processos de venda, certo? Aí aqui dá um tab, o novo portador aqui, tá? Geralmente aqui a gente tem que escolher aqui, colocar o portador, então, como ele vai trocar de portador, tá? O padrão aqui, quando a gente faz endosso de duplicata, é esse daqui, que é o 19, tá um pouquinho mais para baixo. Tem vários portadores, tá? Aqui, ó, 19,98. E cheque, que chama-se não cheque, né? O cheque, ele tem o portador então 19,98, que é endosso fornecedor, tá? Porque você vai estar endossando para pagar uma duplicata de fornecedor. Então, a hora que você fazer esse endosso, os cheques que vão apresentar aqui, ele vai, depois no processo, ele vai trocar. Aqui eu poderia colocar até um valor aqui, tá? Que eu quero trazer só cheques que dê esse total que eu queria pagar aqui, tá? Então, eu não coloquei valor nenhum, ele trouxe todos os cheques. Então, se eu quisesse aqui marcar, eu quero pagar esta, né? E mais essa daqui. Então, eu daria 2.750, eu colocaria aqui, ó, 2.750. Opa, 2.750. Aí traria só os cheques lá, que estaria relacionado que eu posso fazer o pagamento ali, tá vendo? Certo? 2.750, daria o total dos cheques ali. Então, traz alguns cheques desse vencimento, tá? Para mim poder relacionar, ok? Bom, se eu marcasse todos, deixa eu ver se ele vai dar a sominha. Ele acabou trazendo um cheque aqui que não teria nada a ver, tá vendo esse daqui, né? Mas ele trouxe o cheque que vence dia 13/8, certo? Então, para a gente pagar aquelas duas duplicatas ali no exemplo, como é manual, a gente pode estar marcando. Então, para pagar esse cheque para fazer redondinho certinho, eu posso marcar esse 1.200 com mais esses três cheques daqui, ó, que vai dar o total. Passou, né? Então, se dá 2.750, certo? Podemos aqui tirar, vamos ver, 1.200 com 500. Deixa eu ver se ele vai dar o total certinho ali. Eu não sei se ele vai dar redondo. Bom, primeiramente eu vou mostrar redondo então, tá? Eu vou fazer assim, vou desmarcar este e esse daqui. Então, 750, né? Desmarca mais esse. Aqui. Vou fazer esse endosso sozinho, um endosso desse fornecedor aqui, ó. A gente pode ver que esse fornecedor 4 aqui tem essa duplicata 750. Vamos fazer um só primeiro, tá? Vamos endossar esse daqui primeiro. Depois a gente faz um com diferença, tá? Não deu diferença nenhuma. Vamos finalizar o endosso. Ó, endosso concluído com sucesso. Então é só pegar essa duplicata e colocar os cheques juntos e mandar no malote lá para o banco para ele fazer esse pagamento lá, que é esses cheques aqui, ok? Tá? Se quiser imprimir também, tá? Não precisa, não vamos imprimir nada, tá? Vamos fazer de novo aqui, mais um manual aqui, tá? Vencimento, dia 13/8 de todas as duplicatas, tá? Não temos reserva nenhuma. Confirmar. Não quero usar adiantamento, manual, conferidas, né? Certo? E tá, tem mais essas daqui. De novo, os cheques daqui. Vamos deixar aqui atrás todos do vence dia 13/8, tá? Vamos confirmar e dar. O portador 19,98, logo que é endosso fornecedor. Damos um tab. Tem mais um aqui, ó, de 2.000, tá? Se eu quiser pagar, eu quero pagar, Marco, é, aproveitar esse endosso, ó, tem esse daqui, ó. Se eu quisesse, eu quero pagar esse de 2.000 com esse 2.000, tá? Posso ir fazendo assim também, tá? Certo? Ou eu quero pagar tudo, né? Se eu quiser pagar tudo, menos esse de 10.000, tá? Vou deixar esse de 10.000 para a gente usar em outro processo ali. Então, eu posso ir marcando esses daqui. Então, ali tá dando 5.750, né? Certo? Dá uma diferença ali. Tá, ó, se eu marcar todos esses cheques aqui, vai faltar para me pagar uma diferença de 9.777. Então, eu posso endossar, mandar esses cheques endossado dentro do malote para pagar esses três duplicados aqui. A de 10.000 vamos deixar de fora. Na hora de endossar, ele vai falar que tem uma diferença para me pagar ainda, tá? Aí ele fala que tem uma de diferença 977, certo? Se eu finalizar o endosso, ele fala que a diferença eu posso usar. Se eu quisesse ver se esse tem duplicado, ó, ele fala que tem alguns saldos aqui, ó. Então eu poderia também estar usando esse saldo com algum adiantamento, certo? Então deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aí voltar aqui, sair. Tá? Não realizou, tá? Eu posso marcar aqui para marcar que ele pode usar. Eu posso usar a diferença com o adiantamento que tiver
de algum desses fornecedores aqui, tá? Então, aí a diferença, vamos lá, efetuar endosso. Ups, espera um pouquinho. É que não estava marcadas, tá? Vou marcar essa, vou deixar de 10.100. Efetuar endosso. Tá, agora ele tem uma diferença de 977. Então eu poderia pegar e usar nesse de 2000 aqui, ó, que é o fornecedor 65, falar que ele vou usar esse 977 que ele tem de saldo aqui, tá vendo? Usar esse saldo aqui que ele tem aqui de ele tem um saldo de adiantamento aqui, tá? Vamos colocar aqui adiantamento utilizado. Vamos colocar 977. Deixa eu ver se ele vai deixar eu colocar aqui. Valor total. Vamos ver se ele vai na frente aqui, tá? Só um pouquinho. Qual fornecedor será emitido em DOS? Aqui. Agora sim. Tá? Então a gente tem que marcar qual que a gente vai querer, tá? Certo? Para ele poder ver como que a gente vai querer. Ah, você vai pagar em dinheiro, certo? Nesse caso aqui, ó, Marco, ele então, por que que você marcou para usar adiantamento, mas ele, como esses fornecedores não tinham adiantamento, ó, não tinha saldo, tá vendo aqui, ó, agora sim realmente mostrou que tinha saldo, tá? Esses saldos aqui são o valor das duplicatas ali. A hora que a gente marca em finalizar, ele mostra. Então, como não tem nada de adiantamento, vamos mandar aquelas quantidades de cheques ali, certo? E a diferença eu vou falar que é em dinheiro, tá? Vou colocar aqui 977,01. Eu dou um tab e ele fala, você vai mandar dinheiro no malote ou você vai pedir para debitar na conta banco? Como hoje o mais comum é debitar em conta, tá? Dinheiro é pouco, né? Então, mas se tiver empresas que tiver dinheiro, pode mandar o dinheiro da diferença ali para pagar no malote. Se não, pode vir colocar aqui conta banco, tá? Pode deixar a forma de depósito mesmo, tá? Que ele vai fazer um débito e escolhe a conta corrente, tá? Vai ser no Itaú que eu vou estar mandando esse malote. E essa diferença de dinheiro, eu estou marcando que ela vai ser debitada em conta, tá? Avisando o banco lá, essa diferença vai debitar na minha conta, tá? Tá aqui, ó, endosso concluído com sucesso, tá? Então esse é um endosso manual, posso imprimir um comprovante, não precisa imprimir não, certo? Então se a gente for ver lá na conta do Itaú, tá? A gente pode ver aqui em conta corrente, só dando uma palhinha aqui. Como ficou esse último que nós fizemos, né? No consulta, nós vamos aqui no extrato conta corrente, tá? Vamos aqui buscar a conta do Itaú, banco, né? A conta era 29, que eu vi aqui do Itaú, do dia 13 do 8, certo? Opa, 13 do 8. Então, como pedir para debitar em conta, aqui dentro do sistema já ficou, ó, a diferença 977, ó, pagamento em endosso. Se eu for nesse detalhe liquidação, vai mostrar, olha só que legal. Endosso de 4.772,99, que eu peguei esses cheques, ó. Então, esses cheques, se ele abrir aqui, a gente vai ver que esse cheque, ó, tipo de cobrança endossado. Então, quando o cheque está endossado, eu já não, ele já muda o portador para 19,98, eu não consigo mandar esse cheque mais para depósito. Por quê? Ele já foi, conforme a gente viu lá nos templates, o cheque endossado, as empresas têm que assinar atrás, né? Certo? Bater o carimbinho da empresa certinho ali e relacionar, que é para pagamento daquelas duplicatas, certo? E vai no malote ali bonitinho. Aí a diferença, a gente viu que o processo aqui deu um total de 4 mil e pouquinho de cheque, e o total das duplicatas deu um pouquinho mais, né? Certo? Deu um pouquinho mais os valores delas aqui, certo? Deu 5.750, né? Aí a diferença foi debitada em conta, que foi os 900 e pouquinho ali, tá? Então, fechando aqui, 977,01 foi debitado da minha conta. Tá aí o nosso processo, então, de endosso manual sem reserva. Então, fica conosco aí, assistindo os vídeos aí da sequência dos nossos processos, né, de gerar o cadastro financeiros para vermos o restante dos vídeos aí, ok?